Olá, sejam bem-vindos a mais uma Revista DBO em Foco, que leva até você um pouco do conteúdo da nossa revista impressa e digital. Hoje vamos discutir um tema que começa a ingressar fortemente na pauta da pecuária nacional: as emissões de gases de efeito estufa e tecnologias para mitigação desses gases, principalmente no confinamento. O tema foi capa da edição de agosto de DBO. Para conversar sobre isso, recebemos 3 convidados especiais: Pelerson Penido, presidente do Grupo Roncador, Sérgio Raposo, pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, e Danilo Grandini, diretor global de marketing da FAIPA. Sejam bem-vindos. Tudo bom, pessoal? Obrigado, Estela. Boa tarde a todos. Danilo, Sérgio. Boa tarde, pessoal. Peço, Sérgio. Boa tarde. Legal. Igualmente. Gente, eu gostaria de começar aí, né, a nossa conversa de hoje com o Danilo, né, que tem uma experiência internacional forte e também acompanha o movimento aí dos frigoríficos. Eu queria começar justamente com essa questão dos frigoríficos, né, e nesse ano começou a corrida dos frigoríficos para o chamado Net Zero, que é o balanço neutro de emissões de carbono. Todo mundo quer esse status, né? E isso necessariamente vai envolver os pecuaristas, e porque para chegar ao escopo 3, eles vão ter que neutralizar emissões na cadeia produtiva como um todo, né? Desde a fazenda até o transporte e tudo. E então, Danilo, eu queria saber como é que você acha, como é que a gente vai conseguir isso? Parece uma tarefa bem difícil, né? Maristela, bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com o Peleco, com o Sérgio, né? É sempre um prazer estar contribuindo aqui com vocês e expressando um pouco da nossa opinião. O tema é interessante, Maristela, porque a reação é diferente em vários países, em várias situações, né? Todo país, o que a gente observa, né? Que os países que exportam mais, que participam do mercado internacional de carne, né? Vamos falar de carne, tem maior atenção ao tema, né? Toda vez que a gente discute com países onde a presença no mercado internacional é pequena, essa discussão do carbono, ela é colocada um pouco de lado, sabe? Ela vai avançar, a gente entende que sim, mas não é uma prioridade para aquele setor naquele momento. E quando, ao inverso, quando a gente conversa com países que participam do mercado internacional, a gente já vê uma postura totalmente diferente, né? E alguns países tomam umas atitudes distintas, né? Quando você vai para a Austrália, é uma cadeia, né? Toda a cadeia produtiva está unida em favor desse sistema. Tanto é que eles deram, agora faltam apenas 8 anos, né? Praticamente 9 anos, 8 anos e meio para que eles sejam zero de emissão na cadeia bovina, né? O meta deles é 2030. E você vê uma série de ações, você vê discussões, você vê todo mundo preocupado, né? No Brasil, começou, igual você disse, começou pelos frigoríficos e frigoríficos exportadores, né? Não que o governo não tenha conversado, acho que o Sérgio vai trazer bons exemplos aqui, o Peleco também já vai conversar sobre o que ele vem falando, o Grupo Roncador, pelo que eu sei, já tem feito algo nesse sentido já há mais tempo, mas como país, a gente viu que a iniciativa começa pelos frigoríficos, que é onde vai doer, né? É onde o comércio pode ser barrado, pode ter uma sobretaxação, ninguém sabe como é que vai funcionar daqui para frente, mas, no mínimo, uma pressão da cadeia de consumo vai fazer com que a gente pense ou haja diferente na maneira que a gente produz hoje. E o interessante é que quando nós trazemos esse tema para todo mundo, existe um sentimento de que, não vou falar que não é meu, mas parece que é do país, e na verdade é a minha ação individual que vai fazer a contribuição do total. Então é uma ação do CPF, sabe? Ou do CNPJ. Ela não é uma ação institucional do governo ou do frigorífico. Isso vai ter que chegar a nível de propriedade, porque assim como nós no passado, até hoje nós temos
a rastreabilidade que é da propriedade, essa é uma atividade que vai pertencer à propriedade. Então, ela vai ter que ser a mitigadora, ela vai ter que dar elementos que está mitigando, né? E a somatória desses esforços que vai, no fim, culminar com o país. Então, é interessante que eu acho que você entendeu bem o ponto é que nós não chegamos lá, nós estamos discutindo como um conceito, mas no final da curva, quem vai ter que implementar isso é o produtor. Entendeu? O produtor. E essa é a discussão interessante, porque é a somatória dele que vai fazer o net zero, ou Sim. a mitigação, né? E esse é um ponto que parece que a turma olha para o lado, né? Vê quem que vai começar primeiro, será que é comigo? E é com ele mesmo, né? Se a pessoa, pelo menos, quiser exportar a carne que vai produzir no futuro, ela tem que estar engajada nesse movimento. E aí seria interessante começar a partir de agora, porque é um caminho relativamente longo, sabe? Sim, né? Pelerson, você acha aí que a pecuária pode ficar ali a questão das emissões de carbono, né? Os produtores ainda não se preocupam, como o Danilo mencionou, ainda não parecem muito preocupados com isso, né? Primeiro, boa tarde ainda a vocês formalmente aí, a todo mundo que está escutando. Prazer poder discutir aqui com vocês. É um conceito que está em constante desenvolvimento, transformação, né? São conceitos novos. Eu acho que tem um ponto, somando aí o que o Danilo falou, que assim, vai ser no produtor, né, Danilo? Porque todos os setores podem tentar diminuir as suas emissões, né? Mas o único lugar que se pode fixar, de fato, pelo menos até agora, não inventaram nada diferente disso, é na terra, né? Na terra, numa árvore, né? Então, assim, é com a gente mesmo a conversa, né? É com o produtor. Né? No nosso caso, a gente vinha numa intensificação constante, a gente mede muito, né? Buscando melhorar os resultados econômicos, né? A gente trabalhava... Chegou um momento que eu estava fazendo uma retrospectiva, né? Fazendo os gráficos dos principais indicadores, assim, relacionados a resultado, a indicadores zootécnicos, a indicadores sociais, de geração de emprego, a indicadores ambientais, né? Relacionados à preservação, a fauna, a flora e tal, e todos os gráficos muito bonitos, todos os gráficos, graças a Deus, e a muito trabalho de muita gente melhorando, e acho que foi em 2016 para 2017, a gente escutava falar da emissão do metano, escutava falar dessa questão da pecuária especificamente, e eu comecei a procurar mais informações e vi que, cara, de tudo que todo mundo sabia, era muito pouco de palpável naquele momento sobre... Tá, o boi emite, né? Mas e o sistema produtivo, né? O que acontece no sistema produtivo, assim? Existe o boi dentro do sistema produtivo, né? Mas ele está em cima da terra, que está crescendo capim para cima, está crescendo raiz para baixo, que tem um ciclo ali de micro-organismos no solo, né, de fotossíntese. Então, assim, é uma coisa que não dá para a gente pensar no boi e dizer assim, ó, o boi é emissor, né, de metano, que é uma coisa super séria, beleza, mas aonde que ele está inserido? Ele está inserido numa propriedade, né, ele está inserido num contexto geográfico ali. Então, o desenho eu resolvi fazer o primeiro balanço de carbono da fazenda, foi a safra 17 e 18. Então, assim, foi para dentro da porteira das duas fazendas, então nós temos em condições de proporções totalmente diferentes, né? Uma grande para São Paulo e uma grande para Mato Grosso, né? Mas, assim, a de São Paulo é de 3.200 hectares. Então, e fomos medir sem buscar nenhum objetivo de algum interesse, né? Para poder vender, para isso, para aquilo. A gente foi buscar porque a gente queria saber, né? Assim, bem genuinamente, para buscar a melhor forma de atuar como gestor dentro do espaço geográfico que está sob a nossa responsabilidade. Ele não sabia se aquilo ia dar bom ou ruim, né?
a primeira coisa que a gente fez foi medir os sistemas produtivos que a gente tinha de diferentes níveis de tecnologia. Então, nós já tínhamos integração lavoura-pecuária há bastante tempo, tínhamos áreas mais intensificadas de pecuária, menos intensificadas, áreas de suplementação a pasto, de semi. Então, nós fizemos a análise de solo em 10 sistemas produtivos diferentes, sendo que um deles era dentro da floresta, que é uma coisa que a gente aprendeu, né? A referência sempre vai ser a floresta. Em que condição que tem que estar seu solo, né? De microbiologia, de equilíbrio. É a condição da natureza, né? É uma coisa que a gente vem relembrando, na verdade, né? Parece que a gente está inventando a roda, mas a gente só está lembrando que ela é redonda, né? Porque isso aí, não sei quando que a gente perdeu esse conceito. Então, a surpresa foi que o balanço era bom, era fixador, já na 17 e 18. A gente fez um retroativo lá de 2007, 2008, tem na outra tela aqui, que foi o primeiro, que foi 2007, 2008, a gente era emissor e produzia lá, falando só da Roncador, 4.800 toneladas de alimento, né? 2014 e 15, a gente passou a ser fixador de carbono, a gente passou a fixar 9.680 toneladas e produzir, já se vê, nós passamos de 4.900 toneladas, era só carne na época, para 60 mil toneladas de alimento. E assim, a curva Boca do Jacaré foi abrindo, foi fixando mais carbono e produzindo mais alimento. Né? Hoje, a gente fez o da 19-20, estamos começando o da 20-21. Esse ano, na 19-20, nesse mesmo sistema produtivo, nós fixamos 90 mil toneladas e nós produzimos 153 mil toneladas de alimento. Fixamos 90 mil toneladas de CO2 equivalente e produzindo 153 mil toneladas de alimento. Então, assim, a responsabilidade é nossa, é na terra que dá para fixar. E hoje a gente começa a colher alguns frutos, né? Eu acho que a gente, para poder considerar, no caso do gado, no caso da pecuária, especialmente, o negócio, você tem que ter o histórico, né? Porque como é que você vai fazer o balanço num ano? O animal não nasceu naquele ano, né? Você tem que ter o histórico de produção. Eu acho assim, é um caminho, a gente participa, né, desse evento, dessas coisas também, muito para compartilhar o caminho caminhado, porque não tem nenhum segredo, a gente não é concorrente. O gostoso da nossa atividade é que a gente não é concorrente do vizinho, nós somos parceiros, né? Então, Legal. no sentido de compartilhar aí um pouco do caminho que a gente acha que vai ser feito, né? Que vai precisar ser trilhado pelas pessoas. Claro que sempre pode ser melhorado, né? Mas é o caminho que nós caminhamos até aqui. Muito bom, nossa, que evolução incrível, né? De produtividade também, hein, também. Maravilhoso. Depois a gente conversa um pouco mais sobre esse projeto, inclusive. Sérgio, a pecuária é frequentemente apontada como vilã do aquecimento global, né? Isso tem sentido? Quer dizer, qual a participação efetiva do setor nas emissões totais de gases de efeito estufa do Brasil? Pois é, no contexto brasileiro de emissão, a gente é relevante. Então, o que é interessante a gente comentar, o Brasil emite um pouco menos do que 3% de dos gases de efeito estufa que são emitidos no mundo. E 1%, mais ou menos, é um valor um pouco menor que 1%, um valor um pouco menor que 3%, seria da pecuária. Então, assim, a gente é 1/3 do que a gente produz, mas seria 3% do mundo. Então, se a gente comparar com os principais poluidores, que é a China e os Estados Unidos, são esses dois países, eles têm uns 35%, 40% dessa contabilidade. Então, por aí você veja que a pecuária não pode ser a vilã do aquecimento global no mundo, né? E em cima disso, a gente está, hoje em dia, existe muita gente criticando as contabilidades. A primeira questão é o jeito que é contabilizado, quando o metano ele é feito equivalente em CO2, então a gente passa tudo para uma base só, que é até para
poder ter esse número consolidado total, e aí a premissa é que o metano teria o mesmo tempo de duração, que o metano teria o mesmo tempo de duração do CO2. Isso não é verdade. Então tem gente querendo que a contabilidade seja mudada. Agora, o contexto é de muita preocupação com a questão dos gases de efeito estufa. Então, as pessoas estão resistentes a fazer as mudanças que tirem pressão de qualquer setor. Mas isso não é correto, né? Além de ser injusto com os setores, faz a gente também tomar decisões erradas. Então, o principal argumento para a gente mudar o jeito que é contabilizado é contabilizar do jeito correto para a gente saber que atitudes a gente vai tomar que efetivamente vão resolver o problema. E esses valores, isso é importante, eles só estão relacionados à emissão. Então, essa parte do balanço que o Pellerson falou, ele fica de fora. E isso também está, na minha opinião, está associado a essa questão de pressa, urgência, da gente reduzir esse problema. Mas, de fato, a pecuária leva uma fama que nem de longe ela devia ter. E também é uma questão de... A gente está produzindo alimento, né? Então, eu acho que a gente tem que tentar forçar mais os outros setores, inclusive a descarbonificação do mundo está sendo feito na parte de energia e de uma forma surpreendentemente rápida. Jamais a gente achavam que a gente ia estar na situação que está hoje. E é isso que tem que fazer. Agora, os próprios setores que produzem, que têm a culpa no mercado, eu tenho impressão não, tem até umas evidências, que eles jogam muita culpa, eles gostam de achar a culpa o vilão na carne, afinal de contas a gente tem bastante detratores, né? Então eles pegam essa linha aí e a gente precisa se defender. E a gente tem boas linhas de defesa, né? A gente está produzindo alimento, e agora o que é legal é que a eficiência, o metano é uma ineficiência, e tudo que a gente fizer buscando eficiência, a gente reduz o metano. E ao mesmo tempo que a gente reduz o metano e aumentando a eficiência, quase 100% das vezes, feito com a boa técnica, a pessoa ganha mais dinheiro. Então, é uma coisa que aumenta a rentabilidade. Então, é uma coisa que está alinhado, quer dizer, é uma relação ganha-ganha. E isso que a gente precisa tentar convencer cada vez mais produtores. Evidentemente, algumas partes a pessoa precisa de um investimento maior, e aí talvez haja espaço para políticas públicas. A gente já tem um exemplo de política pública de muito sucesso com o Plano ABC e as integrações são um exemplo de aumento de eficiência e redução de pegada de carbono e várias pegadas ambientais, né, que ela reduz, e esse é um caminho que a gente, e que eu costumo falar, a gente tem uma crise, a crise climática, e a pecuária, ela pode facilmente eu estou exagerando, mas a gente já tem capacidade de colocar a pecuária na coluna da solução, tirar ela dessa coluna do problema, do vilão, e passar ela para a coluna da solução. Da solução para reduzir os problemas e para a gente alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050, como é previsto. A gente pode colocar a pecuária na coluna da solução. Tem muita gente acompanhando a live, né? O Brás Pérez, Ariane Moraes, Ronilson Santos, Sérgio Panzer e a Paula Santamaria. Eu queria lembrar que vocês podem fazer perguntas, por favor, tá? Que no final da live a gente vai responder. Eu vou voltar aqui para o Danilo, né? Danilo, como é que os países concorrentes aí do Brasil, como Estados Unidos, Argentina, Austrália, eles estão lidando com esse tema? Maristela, onde tem, vamos falar, discussão, tem oportunidade, né? Então, esses países, eles fazem análise de onde aquilo que eu posso defender, aquilo que eu sou contra, né? Então, de forma geral, exceção aos Estados Unidos, que está batendo um pouco contra, e o Sérgio falou muito bem, estão brigando muito por causa da maneira com que o número está sendo apontado, eles não se concordam, tem a meia-vida assim, do metano
que é bem diferente da dióxido de carbono. Então, a gente vê assim, diferentes atitudes. A atitude americana é um pouco de confronto, né? Ela quer fazer, mas ela quer discutir o número. E outros países, né, quando você vai para um pessoal que talvez entendendo que é uma oportunidade de sair na frente, né, principalmente a Austrália, que eu sempre gosto de trazer aqui, né, ela avançou muito, né? A Austrália tem calculadoras, onde o pecuarista já consegue se inserir dentro de um programa nacional com o número que ele tem, e a partir daí ele vai trabalhar na mitigação. E, de certa forma, a cadeia pecuária lá espera isso dos parceiros, né? Quando eles decidem uma coisa, decidem em conjunto. E em conjunto eles vão atrás dos objetivos. A Argentina está que nem o Brasil, está começando a discutir, está vendo isso como um ponto importante, depende de exportação. Então, todos os países, vamos falar que dependem mais de exportação, entendem que isso é uma oportunidade, né? Países mais soberanos, né? Eles batem, mas no final algo terá que ser feito. E o ponto todo, crucial, é como você valida o sistema, né? Eu acho que o bonito dessas discussões é quando você sai do tema e vai para a ação, né? Que é isso que a gente ainda até gostaria, depois de saber do Sérgio, que mecanismo que a gente tem aqui para validar a conta para todos, né? Porque quando a gente sai da discussão e entra para a ação, como eu estou vendo, principalmente no caso da Austrália, eles já têm uma calculadora, correto ou errado, mas é aquela calculadora oficial do país, eles já estão apontando para os compradores o que eles estão fazendo, é uma transparência muito grande, ou seja, eles estão tomando o curso do rio, né? Na velocidade que eles acham que deve estar e dando número às coisas, né? Então, a minha preocupação, sabe, Maristela, é da gente discutir muito o tema e não ir para ação, sabe? E se for para ação, a gente for ir descoordenado, né? E aí a gente vai perder um tempão, vai ter que voltar lá atrás e ver, vai começar aquela discussão de ego sem fim e no fim só nos atrapalha. Então, Sérgio, até aproveito aqui, Maristela, eu vou perguntar para o Sérgio, essa é uma curiosidade, Sérgio. Eu vejo isso andando em outros países, óbvio, a pecuária é menor, muito estruturada, né? Eu entendo. Mas como é que a gente está aqui no Brasil em relação a ir para a ação? Como é que você vê esse ponto? Eu acho que a gente tem boas iniciativas, como eu falei, o plano ABC é uma coisa que pôs a integração no mapa, né? Então hoje a gente tem 15 milhões de hectares de integração e continua crescendo, esse é um excelente exemplo, né? E aí eu acho que depois as coisas são mais pontuais. Especificamente com relação à calculadora, eu acho que é o que você falou, a gente tem muitas iniciativas e é difícil juntar todas essas iniciativas. Evidentemente, existe um esforço dentro da Embrapa para conseguir gerar, e a gente tem muito cuidado, muita cautela para não ter alguma coisa melhor do que ótimo, porque, como você falou, seria uma coisa que pautaria comércio e tal, então a gente não pode errar. E a gente percebe que tem algumas iniciativas que são muito valorosas, mas a gente tem um pouco de preocupação de como as coisas são consideradas, né? Então, normalmente, o que a gente percebe é que hoje em dia tem muitas premissas, e essas premissas podem estar erradas. Até eu tenho um exemplo interessante do começo do primeiro projeto PECOS na Embrapa, que uma empresa fez uma venda de crédito de carbono baseada em premissas. E quando efetivamente, e pôs todo um sistema de redução de emissão de metano pago com dinheiro desses recursos. E quando efetivamente foi medido o carbono, era um carbono muito menor do que a premissa. E aí eles ficaram num problema muito sério, porque eles não tinham como pagar, ou ia demorar muito mais tempo, enfim, né? Então o negócio é bastante delicado, a gente precisa ter bastante cautela. Né? Mas é um esforço que está sendo feito e a gente precisa chegar a bom termo, né? Já existem essas iniciativas, eu acho que são valorosas, elas dão indicativos para a gente, mas a questão é bem complicada. O próprio carbono no solo, não é todo mundo que aceita determinada medida. O carbono no solo, e assim, é uma agenda que a gente tem que perseguir ferozmente.
porque a gente tem 98% da produção da gente é baseada em pastagem. Se a gente considerar que só 13, 14% é em confinamento durante mais ou menos 100 dias, então, de cada 100 quilos, mais ou menos 98 quilos é baseado em pastagem. Então, a gente tem que seguir essa agenda de ter um protocolo de carbono acima de qualquer crítica. E eu lembro aliás, que você comentou da Austrália, que realmente é um excelente exemplo para a gente, e eles não estavam colocando carbono no net zero deles. E eles não colocavam carbono por causa da dificuldade da medida, como eles queriam medir, obviamente, né? A variabilidade também, e uma outra crítica que fazem, e que a gente precisa rebater, obviamente com fundamento, é que uma parte, esse carbono solo que você fixa, ele pode voltar muito rápido. Mas é o seguinte, se você mantiver um manejo bom, você vai conseguir. Tanto que quando a gente estava pensando no jeito assim, a gente vai dar um crédito de carbono para a pessoa que colocar carbono no solo. Mas quando o solo é uma caixa, você vai pondo carbono, chega uma hora que não tem lugar para pôr carbono. Daí você não vai dar mais dinheiro para essa pessoa? Não. Você vai continuar dando, você vai dar o que perderia se ela não continuasse cuidando bem. Mas você veja que o negócio tem umas nuances, né? O fato é que o carbono no solo, ele é muito mais do que só sequestro de carbono. Ele é um solo muito melhor, é um solo que retém mais água, e aí é outro assunto, que é da crise climática, que é resiliência. Então, se você tem um solo com mais carbono e mais matéria orgânica, você tem um sistema mais resiliente por isso também. É um sistema que produz água, e eu acho que um pasto bem manejado é um excelente repositor de água para os corpos de água, né, subterrâneos. Eu queria tomar toda a minha água que viesse de pasto, porque eu acho que é a melhor água que tem. E então, assim, a gente tem essa agenda muito, muito positiva com o carbono, e vai muito além dos créditos, mas ele tem ainda algumas partes que a gente precisa dominar melhor e para enfrentar o mundo lá fora, porque, e assim, você pode até confirmar para mim, quando ele estava apresentando em 2019, num evento em Foz do Iguaçu, o comentário foi esse: o carbono ia ficar de fora. E essa é uma coisa que a gente tem que defender com unhas e dentes, e não só defender em vão, mas criar as condições de falar assim, isso tem que ser contabilizado. E, apesar da Austrália não pôr net zero, primeira venda de carbono no solo foi feita na Austrália, né? O McDonald's comprou de uma fazenda o carbono retido no solo. Então, existe, mas ele não está acima de qualquer das críticas ainda. A gente vai ter que trabalhar nisso, a pesquisa vai ter que trabalhar melhor isso. Bom, eu queria pedir para o Pellerson falar um pouco mais sobre o projeto da Roncador. Como é que foi feita essa contabilidade lá na fazenda? Porque estou vendo que é complicado o negócio. É complicado. Mas, olha, aqui estamos todos aprendendo, principalmente eu, né, com os professores aí, mas eu vou contar como que a gente fez, qual a lógica que a gente usou, né, porque foi, de fato, uma lógica. A gente teve o apoio e o amparo técnico e tudo do Assad, né, que é da Embrapa também, do pessoal do Pangaea, que hoje virou Radical, né, que trabalharam em cima das regras do GHG Protocol. É uma planilha, uma prestação de conta bem complexa do balanço como um todo de uma propriedade. Então, se contabiliza tudo que teve de emissão. Então, quando você coloca nitrogênio no solo, ele emite. Se você colocou calcário no solo, ele emite, né? Os animais, né? Queima, né? Um secador que queima lenha. Então, assim, todas as emissões são contabilizadas, a dos animais. O nosso desenho foi da porteira para dentro, né? Então, tudo, e uma coisa importante que eu acho que faz sentido dentro dessa possibilidade de contabilizar, é contabilizar no tempo, né? Porque como o professor Sérgio
falou, tá bom, você está lá no sistema de LP que tem um fator de fixação de tanto por ano a partir do choque de gestão, porque você parte de um momento em que você estava num passo pouco produtivo, até degradado, emitindo, né? Que não estava fixando matéria orgânica no solo, para um choque de gestão, e a partir daí você vai aumentando a quantidade transforma, né, a matéria orgânica em CO2 equivalente, e ao longo dos anos, com uma gestão equilibrada, uma gestão de solo, um manejo, um sistema produtivo eficiente, vai aumentando aquela quantidade de matéria orgânica que contabiliza CO2 equivalente a uma moeda, né, professor Sérgio? Fique totalmente livre para me corrigir, que eu não é minha especialidade, mas eu tenho um caminho caminhado, não vou me lindrar de forma alguma se eu me corrigir alguma coisa, tá? Fique totalmente à vontade, se eu errar. Então, quando se transforma tudo em CO2 equivalente, na verdade, você tem um aumento gradual da matéria orgânica no solo. No GHG Protocol, a gente se mede em 30 centímetros, né, professor Sérgio? Acho que a profundidade são 30 centímetros. A gente coloca nos sistemas de integração 2,80 metros de raiz. Então, o que a gente contabiliza nesse 2,80 metros mesmo, a gente faz trincheira todo ano nas áreas. Então, assim, a gente tem muito mais do que está contabilizado. Então, assim, o medo de falar, poxa, meio... vai acabar, né? Não dá para contabilizar, é assim, poxa, a gente já contabiliza 30 centímetros de um negócio que tem 2,80 metros. Né? Agora, uma forma que eu acho, que foi a que nós estruturamos, foi de ter um balanço anual, né? Danilo, professor Sérgio e Maristela. Porque, assim, tá ok, a gente está partindo de um parâmetro de que a gestão tem que estar eficiente, o sistema produtivo tem que estar equilibrado, e daquela forma ele está fixando o CO2 equivalente no solo. No ano seguinte, naquele ano você fixou 80, 90, nosso número do ano passado é muito alto, né? É de 90 mil toneladas de CO2 equivalente. Nós não estamos vendendo crédito nem nada, a gente está olhando para a gestão para pensar no futuro das crianças, né, gente? Eu tenho filhos, vocês também devem ter, né? Assim, isso tudo começou com a preocupação do lugar que a gente mora, do planeta, né, mesmo. Não foi falar assim, vou fazer isso para vender crédito e tal. Foi assim, cara, o que a gente está fazendo aqui com o que está na nossa mão? E assim, especialmente ao alcance dos braços de cada um, né? Então, esse foi o motivador. Quando a gente trava um período de um ano, a gente fala assim, nesse ano aconteceu isso, a gente fixou tanto e tal. No ano seguinte, se você tiver gradeado metade da fazenda, se tiver queimado tudo, se tiver acontecendo alguma coisa, você vai ser emissor, você não vai ter nada para vender, e talvez no seu balanço você vai ter sido emissor. Então, eu acho que fixar num espaço de tempo determinado é uma das formas de conseguir materializar um formato de análise, sabe? E aí fala assim, esse ano foi isso, tá garantido, foi lá, fez, olha, o nosso balanço, a notícia até que eu não, é nova, né? Está em andamento, o nosso balanço eu peguei esse ano, eu estou fazendo a auditoria dele com a KPMG, para vocês verem onde que a gente está, porque a gente precisa que isso seja auditado, né? Porque as informações fomos nós que passamos. Então, para uma empresa que faz isso, então parece que você está fazendo de alguma forma para ter tal resultado, eu falei assim, não, vamos chamar a auditoria externa, já trabalha com a gente, chamamos e está acabando de auditar os números, entendeu? Então, assim, além de tudo, porque qual seria o risco disso? Ou é a metodologia, ou é a forma que você imputou os dados. A forma que imputou os dados já não é mais, porque teve uma auditoria externa do Big Four, tal, que olhou e fez. Então, a gente precisa definir se esse modelo é um modelo que a gente vai defender, né? Como país, como instituição, claro, passível de muita melhoria e tal, mas de forma bem resumida, é esse formato que a gente está usando para medir, né? Tem que ser um balanço anual, inclusive para você saber se você continua capturando carbono, né? Eu acho que está corretíssimo. Perfeito. E a gente está fazendo, a gente tinha feito, para ter um gráfico, precisa de 2 pontos, né? A gente tinha feito
fizemos o primeiro, usamos o Tier, isso aqui está tudo baseado no Tier 2, que são as referências regionais, né? Se a gente tivesse usado o Tier 3, que foi o que a gente usou das análises de solo locais dentro da fazenda, o número era bem maior, tinha muito mais CO2 equivalente no solo do que os teores que a gente usou. Ano que vem nós vamos medir de novo. Aí, assim, a cada 4, 5 anos nós vamos medir. E assim, medir para colocar também na mão dos pesquisadores e tal, para contribuir, para fazer um desenho estruturado para o país, né? Para a gente poder ver. O melhor jeito de melhorar é olhar para o problema, né? Então, assim, se estiver ruim, a gente precisa traçar um caminho. Se estiver bom, a gente precisa continuar nesse caminho e melhorar ainda mais, né? Pelo que eu estou vendo, tem um monte de desafios aí em termos de metodologia, né, Sérgio? É complicado a gente trabalhar com a metodologia que foi construída em cima de uma realidade que não é a nossa. Quer dizer, a gente teria que ter uma nacional, por exemplo. Eu fico pensando como é que vai se resolver essa questão da metodologia, né? Assim, o que eu garanto é que ele está sendo resolvido, há esforços nesse sentido, até assim, essa calculadora, né, como o Peterson falou, tem a participação do Eduardo Assad, que é um dos colegas que eu mais admiro o trabalho, e obviamente é uma coisa que não está distorcendo a realidade, isso é muito importante, né? E é muito interessante ter um trabalho pioneiro que está tudo medindo e com essa disponibilidade de dividir com a gente da pesquisa, porque a gente aí pode comparar com os dados que a gente obtém, né, e a minha unidade tem bastante trabalho nesse sentido, com resultados muito bacanas, né, e que apontam para essa direção da questão da virtuosidade aí de aumentar o carbono no solo e um manejo adequado da pastagem, e então particularmente agora a gente está exatamente terminando, eu tive a alegria de me juntar ao grupo, transferindo para cá, que a doutora Patrícia Anchão tem nas pesquisas, né, que seria o PECOS 2, junto ali com parceria com Pirassununga, com Nova Odessa, e os resultados são muito interessantes e apontam para essa linha. E a gente está tentando fazer o máximo de medidas que a gente pode, e com as melhores técnicas, né? E aí a gente pode confrontar esses resultados e ter mais segurança. Então, isso é um esforço que está sendo feito, mas realmente ele demora um tempo para ser feito. Mas a gente está pondo toda a inteligência, todo o esforço aí, para que não demore tanto, porque realmente, assim, a cobrança é grande, né? E tanto que existem essas várias iniciativas, a gente procura colaborar na medida do possível com algumas delas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente está gerando os dados primários, os dados com rigor científico, para poder fazer esse balizamento e não ter surpresas desagradáveis, né? Mas o que a gente percebe é que as coisas estão convergindo, como é para acontecer. Mas a gente tem uma questão que, como o GWP ou GWP asterisco, que é que considera uma vida útil menor do metano e pode reduzir a pegada da pecuária em até 65% em determinadas situações, é uma coisa que precisa ser aceita pela comunidade internacional. Então, se você tem uma calculadora e você faz um negócio privado, com um ente privado, e ele está satisfeito com os seus resultados, e a medida, eu acho, pelo tudo que o Peterson falou, de ter assessoria de pesquisadores, de ter a KPMG, né, de fazer toda essa... Obviamente que ele vai ter essa credibilidade para negociar, se for o caso, com um ente privado, e aí não tem nenhum problema. Mas tem os compromissos nacionais também, né, e muitas vezes o privado vai querer que a gente siga os mesmos padrões do compromisso, e aí realmente é uma coisa complicada. E é um pouco contaminado, às vezes as pessoas acham assim, não, é protecionismo, obviamente que sempre pode ter, mas hoje eu acho que é muito mais pela urgência da situação. Então, o último relatório do IPCC, ele é bastante drástico, né?
ele fala em que agora a gente não consegue mais determinadas coisas, a gente vai poder, desde que a gente haja rápido, a gente vai deixar de ter os piores cenários, mas a gente vai pagar um certo preço por inércia, né? Porque a mudança climática ela é uma coisa, obviamente, que envolve a atmosfera inteira do mundo, né? Então é como um navio, né? Que você está manejando o navio, você tem que tomar decisão bem antes para passar pela ponte, você tem que começar a acertar o lugar da ponte bem antes de estar passando pela ponte, né? Porque demora para responder às suas manobras, não faz uma manobra rápida. E a gente está nessa situação com o clima. Então, todas as propostas para a gente levar, às vezes, em consideração, elas são retardadas porque eles querem pôr pressão no setor. E, como eu falei, muitas vezes de uma forma que acaba sendo contraproducente. Mas essa resistência vai existir, né? E nada melhor do que a gente ter os melhores argumentos científicos para tentar demover, né? E essa que é a nossa esperança, que a gente tem cada vez mais certeza do que a gente está fazendo, dos dados que a gente está gerando, e aí comparar com os dados aí de quem tem essas iniciativas, ver se há convergências ou divergências. Na convergência a gente fica feliz, na divergência a gente acha os fatores de correção, e a gente vai indo para o lado virtuoso também de resolver esse problema de incertezas, né? Porque incerteza sempre vai ter um pouco, né? Porque as coisas são muito dinâmicas, a gente está falando, como o Persson falou, é o sistema, é a fazenda inteira, e são muitas variáveis, né? Mas uma coisa importante é que todo mundo deve tentar fazer um esforço. Então, quando a gente fala, né, olha, a China e os Estados Unidos seriam os grandes responsáveis, né, pela situação atual, especialmente porque eles usam muita energia fóssil. E a gente tem um pedaço muito menor, mas a gente tem que fazer os melhores esforços que a gente pode, porque a gente precisa, inclusive, sendo um país que tem uma força muito grande no agro, uma importância muito grande no agro, no PIB, né? A gente tem que ficar mais preocupado ainda, porque a gente é que vai ter mais efeitos ruins da mudança climática. Inclusive, elas estão infelizmente, o que era a previsão hoje está se confirmando, né? Secas mais longas, épocas de chuva com chuvas mais pesadas. Então, antigamente era mais difícil eu convencer, especialmente escrevi alguns textos, né, que se você quisesse deixar um pecuarista bravo, era falar de aquecimento global, né? E hoje está mais fácil conversar. Hoje as pessoas estão mais receptivas à conversa, né? Porque eu acho que a gente está sentindo na pele já os efeitos, né? E a gente precisa agir rápido. E tem também essa questão mesmo dos frigoríficos estarem atrás disso, né? Isso dá uma movimentada na cadeia. Inclusive, Danilo, no caso dos confinamentos, eles são emissores, né? Eles não tem como fixar carbono aí, mas que ferramentas que a gente teria, por exemplo, para redução de emissões entéricas aí nos confinamentos? Que foi mais o foco da nossa reportagem de capa de agosto. Sim, e é uma realidade, o sistema muito intensivo fechado, né, Maristela? Uma fazenda a pasto tem outras variáveis, né? Mas o confinamento, o animal é o emissor, né? A componente, quando você trabalha até nas calculadoras australianas, você vê praticamente que facilmente 85% a 90% das emissões vêm do próprio animal, né? Então, a solução, ela é trabalhar a dieta, né? Praticamente você trabalhar com menos fibra na dieta, tá? Trabalhar com ingredientes que tenham maior digestibilidade. Então, e é interessante que tudo isso leva a maior produção, né? A gente só está falando de coisas que melhoram a produtividade. Então, trabalhar com menos fibras na dieta, ou seja, rações mais fortes. Trabalhar com tratamento de grãos, inclusive, para você melhorar a digestibilidade dos alimentos. Usar aditivos que somam, né, nessa redução. E tratar os dejetos, obviamente, né, para que o esterco.
E tem outras mitigações que são pequenas, que praticamente são combustíveis fósseis que possivelmente estejam sendo usados na fazenda, transformar para elétrico, rever a política de compra de animais, principalmente eficiência de chegada de animais, que também usa combustível fóssil em caminhões, então melhorar a eficiência da entrega dos volumes comprados. E por último, Maristela, existe também a questão de você trabalhar um pouco com plantios de árvores dentro da propriedade, aí a gente ficar sempre na discussão se é uma área pequena, como é que o sujeito vai plantar árvore ali, né? Então é uma discussão cabível, né? Porque geralmente o confinamento é uma área pequena, mas talvez ele vá comprar uma área fora do local e contribuir com a emissão total. Essa área é considerada também como uma área de mitigação, a gente não sabe. Mas o dever dele, enquanto confinador, é principalmente fazer com que o alimento ingerido tenha uma maior digestão. Acho que esse é ponto central. Você melhorar a eficiência de extração dos nutrientes que estão sendo ingeridos pelo animal. Daí trabalho na seleção da dieta, trabalho em tratamentos do próprio grão, a oferta de alimentos, e a combinação de aditivos que favoreçam essa redução. Esse é o primeiro impacto. E depois são os periféricos, que a gente começar a tratar o esterco, eficiência na compra dos animais, né? E vai sobrar algo, possivelmente, a gente imagina que sim, acho que tudo que a gente trabalha, eu não sei a experiência do Sérgio e do Peleco também nisso, mas quando a gente olha sistemas muito intensivos, que não tem em local muito fechado, vai faltar um espaço para chegar a zero. Essa é a experiência, pelo menos pessoal minha, que aí nós temos que ver o que vai fazer. Até peço que os colegas ajudem aqui na conclusão, mas eu acho que ainda vai faltar um pouquinho. Tá? Não tem problema, né? Eu acho que também não precisa chegar a zero, né? Eu queria passar para o Peleco aqui uma pergunta que chegou para a gente: qual técnica o Grupo Roncador utiliza para fixar carbono no solo e conseguir chegar aí nesse balanço positivo que você mencionou, Peleco? Uhum. Tá ótimo, respondo sim. O professor Sérgio, vamos juntar o que a gente fez, só pegando de onde você parou. O estudo está todo aqui, passível de melhoria. O Assad é um baita de um parceiro, respeito demais. Ele é que valida, faz questão de levar para ele quando a gente termina, e aí ele faz o bate-bola com os pesquisadores, né, do PANGEC, agora é médico, e assim, gostaria muito, a gente troca o contato no final e marcamos, passo a planilha, a gente olha tudo junto, o relatório, o que a gente puder contribuir, estamos super à disposição. E comentando, falando sobre o que o Danilo falou, consumir menos e produzir mais, né, Danilo? E abater mais cedo, né? Porque daí é menos tempo de emissão também, né? E uma coisa que não é contabilizada, que talvez devesse ser, porque por mais que você está dando lá o alimento todo, né? Assim, é um ponto que os pesquisadores têm paura de mim às vezes, viu, Sérgio? Porque sempre eu trago mais uma coisa, né? Poxa, esse milho que o gado come não foi produzido em algum lugar, nesse lugar não teve um sistema produtivo que talvez estivesse fixando, ou no solo, ou mesmo assim, puxa, não existia nada. Você plantou o milho, a semente, ele cresceu. Para ele crescer, ele usou, né, os gases. Então, não tem um ciclo de biomassa nisso aí que talvez a gente devesse contar. Por mais que vai ser efêmero, por mais que o animal vai comer e tudo, o animal só come porque ele comeu o que foi capturado em algum outro momento, né? Não tem que ter o balanço do boi também, sabe? Para a gente contabilizar, ele não emite do nada, ele emite porque ele comeu alguma coisa. Essa alguma coisa tem CO2 equivalente, né? De alguma forma, assim. Então, assim, a gente vai muito para o lado da emissão, mas se a gente pensar, não tem o balanço do boi, entrou alguma coisa na barriga dele, ele emitiu, né? Isso que entrou a gente não contabiliza, né? E só para botar mais uma pimentinha, né? Mas o sistema, ele que a gente trabalha, essa análise, ela parte de uma intensificação, né? De um momento em que
tinha pouco carbono no solo para o momento que você vai colocando mais carbono CO2 equivalente no solo a partir de uma intensificação equilibrada. E, assim, eu acho que, da nossa experiência, claro que exige um nível de tecnologia, de gestão, né, específico, mas, assim, a integração lavoura-pecuária, ela é o sistema que mais fixa pelas nossas análises e tal, e também permite você ter uma intensificação e melhorar os resultados econômicos, né? Hoje, a gente vai num caminho de defensivo biológico, cada vez mais, a gente vai num caminho de remineralizadores, de pó de rocha, vai num caminho de um equilíbrio entre adubação mineral e adubação química. Só o fato de você ter uma integração de soja, que é uma leguminosa, que fixa nitrogênio biologicamente no solo, quando você entra com o capim depois, você não precisa colocar nitrogênio, né? O nitrogênio que você coloca, ele faz ter mais emissão, né? Então, várias ações vão melhorando o seu balanço, mas são ações que geram, nessa contabilidade que a gente faz, um aumento da matéria orgânica no solo, e a matéria orgânica no solo, ela é transformada na moeda, né, do professor Sérgio, que é o CO2 equivalente, que é o que vira, que dá para a gente medir. Então, as ferramentas seriam a intensificação aí da terminação e principalmente integração lavoura-pecuária, né, Pelé? Basicamente, sim, foi isso que fez a grande mudança lá na Roncador. Olha, isso no nosso caso, mas assim, se a gente imaginar podem ter vários níveis de tecnologia nisso, né? Se você, primeira coisa, uma fazenda de pecuária, o que tem que estar ajustado para isso acontecer, para ter um equilíbrio, para não ter uma degradação e ter uma melhoria? Um ajuste entre taxa de lotação e taxa de acúmulo do capim, né, da matéria seca, né, para você conseguir, pelo menos, manter essa quantidade de matéria orgânica no solo, né? Então, assim, o que fala na Austrália, né, esses créditos da pecuária regenerativa? É um ajuste de taxa de lotação. Me corrijam, por favor, se eu tiver ultrapassado aí no que eu li, né, dessas vendas de crédito de carbono. É uma pecuária equilibrada, não é uma pecuária super intensificada e tal, uma pecuária a pasto, com o gado ajustado ao quanto tem disponibilidade de massa, e aí vai tocando desse jeito e tal, não é um grande mistério, né, Danilo e Sérgio, vocês querem complementar? Eu acho que é por aí, até tem uma relação, assim, de você intensificar, porque, inclusive, uma outra questão para a gente levantar, e a gente está falando muito do contexto de gases de efeito estufa, mudança climática, mas, na verdade, existem outros indicadores ambientais, né? E, muitas vezes, se a gente for nessa intensificação que vai reduzir o metano bastante, a gente vai estar perdendo em outras partes, né? Então, não vale a pena, a gente tem que realmente balancear. Eu acho que a sua análise é correta. E eu gostaria de adicionar um fator importante, porque no ciclo de produção de um animal, o par vaca-bezerro, a cria, é onde está a maior parte da energia. E como o metano é uma ineficiência do uso da energia, a maior parte do metano está no par vaca-bezerro. E a gente precisa melhorar a eficiência do par vaca-bezerro. E a vaca que demora para parir é um ser que está produzindo metano sem contrapartida de produção, então ela é uma das vilãs da nossa produção de metano para produzir carne, e a novilha que não emprenha na devida frequência, que ela fica vazia, ela é a mesma situação, né, a novilha ou vaca que não emprenha, também ela está produzindo metano e sem contrapartida. Então, esse é um setor que a gente precisa ter um carinho especial nessa questão de melhoria. E hoje, uma coisa muito bacana é a questão dos estudos de programação fetal, e você tem grandes efeitos no trato da vaca, né, da matriz, repercutindo no animal
melhor pela vida inteira. Então, chegando até a alterar a questão de terminação, né, quantidade de célula adiposa, etc. Então, esse é um lugar de atenção para a gente na pecuária brasileira, melhorar a eficiência do par vaca-bezerro. E uma outra parte interessante é suplementação. A suplementação estratégica tem um efeito enorme em redução de emissão, e aí é a redução de emissão em quilos de metano por quilos de produto, por quilos de carne produzida, que a gente chama também de intensidade de emissão, que é a melhor métrica, porque daí a gente está juntando a produção de metano com efetivamente ter o produto. Maristela, posso completar aqui, eu acho que o comentário do Sérgio? Claro. Eu gosto muito de trabalhar com números também, e parte que eu faço é comparar sistemas e ver para onde a banda toca, né? E óbvio que o que eu vou falar aqui é baseado nas informações estatísticas que nós temos. Se ela é ruim ou boa, né? A gente está sujeito a essa interpretação. Mas tem uma conta que eu comecei a praticar um tempo para cá, é entender quantas vacas a gente precisa para produzir 1 tonelada de carne, né? Então, comparando os países, eu tenho um ranking grande, mas o Brasil, praticamente, a gente precisa de 10 vacas para produzir 1.000 quilos de carcaça por ano. Então, aí entra todas as ineficiências, Sérgio, você falou muito bem. Então, reprodução, período que esse animal fica em recria, o peso do abate. Então, está tudo contabilizado ali, né? É uma conta final que representa todo o sistema. Se você olhar para a pecuária australiana, é 5,6 vacas para 1 tonelada de carcaça. E se você olhar para a pecuária americana, é 3,2. Então, quando a gente está falando de carbono, né, é bacana, eu acho que a riqueza que isso vai trazer para nós é no balanço da eficiência, né? É o balanço da eficiência do nosso sistema. Porque tudo que a gente está falando aqui é eficiência de sistema medido de outra forma, né? Eu acho que a riqueza do efeito estufa e das mitigações, elas vão se traduzir, na verdade, pela estrutura nossa de produção. A gente tem expoentes, né? Quando eu falo 10 para 1, obviamente que eu falo como média, né? Mas a média é a brasileira, é o que a gente está convivendo, né? E interessante é que outro dado que é bacana ver é que quando morre um animal no Brasil, tem 2,6 na fila. Então você tem a vaca lá e você tem 2,6 animais em crescimento para chegar ao abate. Quando você exercita essa conta em outros países, dependendo do ano, você tem menos de 1, porque o sujeito pode estar comendo o rebanho. Então, a pecuária nesses países, vamos falar talvez, uma maturidade produtiva maior, como média, ela é muito intensiva, né? E esse é um ponto de reflexão nosso. E talvez a discussão do carbono vai levar a gente a entender como a gente produz e como a gente trata os pastos, como a gente suplementa a recria, qual o peso que a gente abate, como é que a gente agrega valor. Então, Maristela, né, Pelé, Sérgio, eu vejo assim como uma oportunidade muito maior do que simplesmente pelo fato ambiental, sabe? Principalmente para o Brasil. A gente está trazendo à tona discussões importantes do sistema de produção, discussões mais estruturais, né? Pode vir algum tipo de pressão internacional mesmo, externa, né? A União Europeia anunciou em julho que vai criar, a partir de 2023, uma taxa de carbono sobre produtos importados que não estejam submetidos aos mesmos padrões ambientais do bloco aí, né? Não tem a carne ainda na lista, mas pode vir, não pode? O que você acha? Para mim? Para nós, né? Bom, para todos? Para todos, né? Acredita-se, Maristela, que virá mais de pressão de grupo ambientalistas e do consumidor, sabe? Porque isso tem que ser regulamentado pelo WTO, né? Que é quem regulamenta o comércio internacional. E parece que é um ato discriminatório para a comida, porque envolvem vários fatores. Mas a racional está lá, entendeu? A princípio eles vão fazer com metais, com fertilizantes, né?
com situações onde as variantes são menores, as variações são menores. Mas quando se trata de comida, a princípio eles não vão incluir. Mas a racional está lá, agora acredita-se sim que a pressão existirá por parte dos consumidores e grupos ambientalistas, que no fim é a mesma coisa, né? Se a gente tem uma pressão contrária à compra dos nossos produtos, funciona da mesma forma, não oficial, mas de uma forma efetiva também, né? Então, a discussão permanece, independente de que forma que ela virá. Essa é a minha opinião, né? Você acha, Pellerson? Acha que essas pressões vão ser pesadas ou daqui para frente, nos próximos anos, ou não? Eu acho que é fácil a gente se colocar na posição de consumidor, né, Maristela? O que a gente quer comer, né? Então, assim, você imagina o pessoal lá de outro país com essa visão toda distorcida que é colocada, que a gente não consegue levar uma visão da realidade, parece que a gente também é bem incompetente nesse aspecto, né? Porque isso é uma coisa que prejudica nós, produtores, né? Olha quanta coisa bonita que nós estamos falando aqui de pesquisa, de trabalho. Assim, cara, isso é a maioria dos produtores, né? Tem gente ruim em todo lugar, tem professor ruim, né? Tem médico ruim, tem produtor ruim, mas assim, a maioria dos produtores é boa, né? E a gente vive essa realidade de uma imagem denegrida que é muito ruim, né? A gente, como produtores e dentro é o nosso negócio, a gente tem preocupação. Eu acho que sim, acho que a pressão vem do consumidor, né? Ainda que eventualmente venha também de concorrentes, né, Danilo? Né? Eu assistindo uma coisa ontem, né? Os Estados Unidos, ele está certo, né? Certo. Está errado porque está mentindo, mas está certo porque é a história do Farmers Here, Forest There, né? E tal. Tipo, dar dinheiro para a ONG vir aqui, né? Tentar denegrir mais ainda, né? E como a gente tem uma organização e a gente faz o que está ao nosso alcance, né? Que é o que nós estamos fazendo, né? Essas pesquisas que nós estamos fazendo, o que você faz, o que muitos produtores fazem, fazer o melhor possível. Mas acho que é uma preocupação, sim. Acho que chega, a conta chega, né? A reputação é tudo, é fácil de perder, difícil de recuperar. Então Precisa desses trabalhos, precisa dos exemplos bons, precisa dessa... Eu acho que o brasileiro tinha o direito de se orgulhar da produção de alimentos, da forma como é produzida, sabe? Você acordar de manhã e falar assim, pô, que legal, pô, produzimos direito aqui, moramos num país que produz pra caramba, sabe? Tipo Ayrton Senna, domingão, vai correr, tem o Ayrton Senna, de você, pô, tem o agro, olha que legal. Mas tinha o direito de ter esse orgulho, sabe? E tem uma visão negativa, assim. Eu tenho muita felicidade de trabalhar com o que eu trabalho, não estou chorando as pitangas, não, estou falando de um negócio ao contrário, até falo assim, puxa, é uma dó a sociedade no geral não se orgulhar naturalmente de uma coisa que é tão bonita, tão bem feita. Sobre a pergunta, sim, a conta chega, né? O consumo, é só a gente se colocar no lugar dos consumidores, nós somos consumidores. Um dos nossos lemas aqui é produzir os alimentos que queremos consumir, né? Então é isso. Nossa, adorei o lema. E aí, Sérgio, você acha também que a conta vai chegar, mas de que forma, né? A gente fica um pouco preocupado justamente de que forma que essa pressão vai chegar e como os produtores vão ver isso, né? Porque tudo que vocês falaram até agora mostra que a questão da captura de carbono, né, da mitigação de carbono, está muito associada a um lado muito positivo, né, da produção, porque tem a ver com maior produtividade e tal. Mas se vem de fora uma pressão para que se faça isso ou aquilo, né, como é que o pecuarista vai ver isso e existe esse risco da gente passar por uma situação assim? Maristela, eu acho que a gente tem que se preparar e a gente tem que criar as condições para as pessoas, né? Quem produz tem a condição técnica, suporte técnico e financeiro
para mudar para sistemas menos ou mais amigáveis, né? E que são os que mais produzem, que vai conseguir produzir mais carne e gerar mais renda também. Então, esse alinhamento facilita um pouco as coisas, mas é importante a gente lembrar que hoje a gente tem uma dependência muito grande da China. A China, por muito tempo, foi um país que relegou a questão ambiental para segundo plano. Isso é tido como um dos, né, que ele é um gigante de pé de barro, e uma parte do pé de barro é os desafios ambientais. Eles mudaram radicalmente em 2020, eles mudaram, 2019 e 2020 eles mudaram radicalmente, eles vão ser país também net zero, e então existe nesse nosso maior consumidor esse movimento. Então, eu acho que a gente deve fazer um esforço para se preparar. A coisa mais simples que eles teriam para fazer, e você falou da Comunidade Europeia, é taxa, realmente é começar a taxar, né, ter crédito, ter uma taxação ambiental aí em relação aos produtos que tenham uma pegada diferente, que eles queiram penalizar. Agora, eu espero que eles leiam um trabalho feito na Escócia, com participação de pesquisadores brasileiros, inclusive o Luiz Gustavo Barioni, da Embrapa Informática, que mostra que uma taxação de carbono para tentar diminuir demanda e consumo de carne poderia ter o efeito inverso e gerar emissão de metano, e emissão de gases de efeito estufa, né, como CO2 equivalente. E a lógica do trabalho é que haveria um menor investimento, né, dos produtores, porque eles estariam menos capitalizados por causa dessa taxa, e aquele carbono no solo que estava lá, que fez o esforço para deixar lá, começaria a voltar para a atmosfera. Então, é um trabalho bastante interessante, muito bacana, que é feito junto com escoceses, então não fica uma questão que parece que a gente está puxando a sardinha, e ele é um trabalho bem publicado, né, bem numa revista de prestígio e tudo, então a gente tem isso para mostrar para eles, que talvez não seja uma boa ideia, e talvez fosse muito melhor convencê-los a investir aqui, porque, inclusive, o mundo precisa de alimento, e precisa de proteína animal, de origem animal, então talvez fosse melhor que eles pagassem créditos para a gente adiantadamente, né, para a gente fazer essa migração para sistemas mais ambientalmente amigáveis, e aí não só visando o metano, mas visando redução do desmatamento, manutenção da biodiversidade, menor uso de insumos, né, para ter menos eutrofização, acidificação. Então, você tem vários índices ambientais que, infelizmente, hoje estão esquecidos, porque a gente só pensa nos gases de efeito estufa, porque realmente é uma emergência. Mas a gente tem que ter o foco para ser o principal, mas não perder essa visão que tem outros aspectos a se olhar. E, nesse sentido, a produção, o sistema de produção no Brasil, de 98 quilos, produzidos em base em pastagem, ele é muito interessante, ele dá muita vantagem em termos de achar pontos de melhoria, e sem contar que é um sistema mais natural, que o consumidor se importa cada vez mais com o bem-estar animal, né, e a gente pode talvez fazer outras capitalizações aí nesse sistema, a minha aposta aí seria o pasto produtor de água também, né, um pasto bem manejado. A produção não tem nada mais parecido com um produto orgânico do que a carne convencional. A carne convencional brasileira é o mais próximo que tem do produto orgânico. Então, você pegar qualquer outro que é produto orgânico, não tem nada mais perto já do orgânico do que a carne convencional. Então, a gente tem um sistema muito virtuoso, né, e em termos dessas possibilidades, né, bem-estar animal, etc, etc. Então, a gente tem que aproveitar isso, a gente tem que pegar isso que a gente aproveita pouco e dar um jeito de aproveitar mais. Ótimo. Eu adorei esse termo, hein? Pasto produtor de água. Muito. Dá uma matéria isso, hein? Sim, e a gente já tem até exemplo, né, Maristela? A gente já tem várias cidades que pagam o produtor para manter a pastagem,
E tem um exemplo sensacional que é Nova York. Nova York economiza alguns milhões de dólares por ano porque a água vem dos pastagens ao norte de Nova York, que os produtores são pagos para manter com determinado padrão de qualidade ali, como eles têm que fazer, e eles têm uma água de melhor qualidade. Bate justamente com a pergunta do Yuri Costa Oliveira aqui, que é a última que a gente vai fazer, porque a gente já está chegando no final da live. Ele está dizendo: que incentivos práticos os produtores podem esperar do mercado para investimento nessas tecnologias? O mercado vai só exigir ou também vai pagar pela diferenciação? Peleco, o que você acha aí? Pode responder a pergunta do Yuri? Eu acho que vai pagar, né? Eu acho que a gente tem que cuidar para ele não penalizar quem não faz, ao invés de pagar para quem faz, né? Esse é um ponto importante. Mas a gente tem, por exemplo, no caso da soja, essas aqui atrás são as certificações, né? Então, a Cargill paga um a mais, por exemplo, já para a soja que tem o 3S, que é uma certificação socioambiental, né? Que passa lá por 200 e tantos itens e tal, e se você... E, cara, eu acho que um ponto importante que tem, assim, foi falado pelo Danilo, pelo Sérgio, por mim também, é que, assim, isso tudo que a gente está falando não é aquilo assim, mas o que eu ganho com isso? Você fazer isso, você já está ganhando mais. A eficiência, ela é boa para o bolso também. A gente não está falando assim de, puxa, vai fazer isso, vai pintar cerca de tal cor. Não, a gente está falando, tudo isso que nós estamos falando, tem outra coisa assim, o bem é bom e o bom faz bem, né? Nesse caso, matéria orgânica no solo, perfil de solo, eficiência biológica, eficiência do gado, tudo que nós falamos aqui é coisa que dá mais resultado econômico, né? E ainda pode gerar um plus de uma remuneração diferenciada quando a gente conseguir mostrar o benefício que isso tem no planeta. Quando a gente estava falando do clima, né? O professor Sérgio estava falando das questões climáticas, da interferência da temperatura que aumentou, dos veranicos e tal. A gente planta soja, né? E planta soja, milho e a pecuária, assim. As áreas mais antigas de sistema de integração, esse ano, foi de fato um ano difícil de temperatura, de clima, né? As áreas que estão há mais tempo no sistema tiveram muito mais resiliência do que as áreas mais novas. Então, quando a gente olha para uma terra e ela está úmida, né, professor? Ela está mais fofa, ela está com minhoca, ela está com a raiz mais profunda, ela é mais resiliente à seca. Essas áreas produziram 5, 6 sacos a menos do que o ano passado, enquanto as áreas novas produziram 15, 20 a menos, né? Porque já estão dentro de um sistema equilibrado, né? O jeito da gente enfrentar também essas questões climáticas é com ganho de eficiência, né? Assim, deixando o solo melhor. Tudo que nós estamos falando do tripé da sustentabilidade vai fazer a gente ter mais resultado. E eu acho que sim, nós vamos ter um reconhecimento. Eu acho que, ao mesmo tempo que tem o medo que você citou, né, Marcela, da gente ser penalizado por não fazer, eu acho que tem o lado da gente ser premiado por fazer, né? Daqui a pouco, na nossa conta aqui, a gente tem, assim, na conta a gente tinha 1 quilo de alimento, fixou 1 quilo de carbono, né? Essa correlação, eu acho que vai estar no rótulo do alimento daqui a pouco. Quanto você gastou de carbono para produzir isso aqui, né? Daqui a pouco vai ser uma coisa que a gente vai querer ver como consumidor, como foi produzido isso aqui. Qual vai ser o indicador que nós vamos olhar? Quilo de alimento por quilo de carbono, de CO2 equivalente emitido ou fixado, né? E a gente vai olhar os dois. Tem o mesmo preço, nós vamos querer o que fixou, né? Ou que emitiu menos, né? Você, como cliente, não vai querer, né? Eu vou, por exemplo, né? Assim, porque a gente está aqui em cima da terra, né? É uma coisa assim, só que será que a gente vai ter coragem de fazer isso em que momento, né? Porque a gente precisa medir para saber, mas é um caminho que eu acho que nós vamos chegar. Acho que tem formas da gente ser remunerado, sim, acho que está nesse caminho cada vez mais.
as empresas grandes estão assumindo compromissos, né, com esse, né? Até a China está assumindo um compromisso, então isso é certeza de remuneração, vão ter que pagar por isso, né? Não dá para fazer sozinho, é uma cadeia, né, integrada. Esse assunto é muito legal, daria para a gente ficar aqui 2, 3 horas falando, né? Mas a nossa live já está chegando ao fim. Eu queria só colocar alguns comentários aqui do pessoal que estava nos assistindo. A Silvia Carvalho Belo está dando os parabéns pela iniciativa de discutir esse tema. A Ariane Moraes dizendo que precisamos investir em inventários, né, que eu acho que realmente precisa mais. O Sérgio Panzer, da Unicamp, isso mesmo. Depois, falando para o Sérgio, né? Mencionado a ele aqui, não podemos cobrar apenas os maiores culpados. Todos temos que agir de forma que for possível em qualquer setor. E o Ronilson Santos está dizendo que a melhor medida é o propósito. Então, o Brás Pérez também dando os parabéns aí aos participantes. Ele faz parte da Liga do Araguaia e está trabalhando forte aí nesse tema. Muito legal, né? Eu adorei a participação de vocês e queria agradecer muito vocês terem tirado aí um tempinho para participar da nossa live. Muito obrigada, Danilo, Pellerson e o professor o Dr. Sérgio aí da Embrapa. Muito obrigada. Obrigado, prazer participar. Quem sabe a gente faz um outro depois, né? É um prazer enorme. Um prazer. Obrigado, pessoal. Viu, gente? Muito obrigada. E, pessoal, siga a gente aí no YouTube, nas nossas redes sociais, né? A gente está sempre fazendo lives aí sobre o conteúdo da revista, divulgando o que a gente coloca na revista impressa, na versão digital. Então, fiquem de olho aí nas nossas lives, tá bom? Que a gente está sempre falando dos assuntos mais quentes aí da pecuária. Muito obrigada e até a próxima. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, com suas reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Além de tudo isso, DBO tem vários especiais ao longo do ano. Instalações, suplementação, confinamento, reprodução e genética e o especial de pastagem. Todo esse conteúdo também pode estar à disposição do assinante em qualquer lugar em versão digital. Você vê e lê a sua DBO no computador através do portal DBO ou no tablet e celular através dos aplicativos para iOS ou Android. Se sua assinatura venceu ou ainda não é assinante, entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. DBO, há mais de 38 anos acompanhando e antecipando tendências na pecuária.